professor Dr. Manfredo. Convidamos o professor Manfredo para se dirigir ao palco. Convidamos o professor Dr. Claudenir Brasil Maia, do Centro de Filosofia, Letras e Educação e coordenador do curso de mestrado em Filosofia, para acompanhar o professor Dr. Manfredo. O professor Manfredo possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Fortaleza, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e doutorado em Filosofia pela Universidade de Munique, Ludwig Maximilian. Atualmente, o professor é titular da Universidade Federal do Ceará. Tem experiências na área de filosofia, com ênfase em ética, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia transcendental, reflexão, subjetividade. Dentre sua vasta produção científica, podemos destacar alguns livros: A Metafísica do Ser Primordial, A Ontologia em Debate no Pensamento Contemporâneo e A Religião na Sociedade Urbana e Pluralista. Convidamos o professor Manfredo para fazer o uso da palavra. Boa noite a todas e a todos. É evidente que não só uma grande alegria, mas uma grande honra poder estar dando aqui a primeira aula desse mestrado que se instala hoje aqui na Universidade do Vale do Acaraú. Eu queria dizer muita coisa sobre o mestrado, mas não vou dizer mais não, porque já foi dito suficientemente. Só me refiro aqui a uma palavra que apareceu e que me parece fundamental. É uma conquista. Para quem conhece a situação da instalação de cursos no Brasil, sobretudo quando se refere ao Nordeste e mais ainda o Nordeste do interior, sabe que isso foi uma conquista enorme. Então está de parabéns o grupo de professores que lutou e que pela competência teve o reconhecimento deste curso para começar a funcionar aqui. Agora, como o Claudenir disse no fim da sua fala, esse curso está diante de grandes desafios, porque a abertura, a instalação é o primeiro momento, mas o curso se firma, se apresenta como algo viável quando aquela luta, aquela garra que teve para a sua instalação continua. Isso significa dizer, acima de tudo, pesquisa. É um ato importantíssimo para a consolidação do nível de estudo que tem o curso de filosofia aqui. Nós vamos trabalhar hoje um tema que diz respeito a primeira das linhas desse mestrado, que é a dimensão da política. Um tema que se tornou fundamental na filosofia política contemporânea. Eu vou primeiro dar uma introdução para a gente compreender de que se trata, afinal de contas, eu vou falar sobre tolerância e democracia. Então, o que é isso? Por que hoje isso se tornou uma questão fundamental da sociedade e, consequentemente, da reflexão dos filósofos da política? A ideia de tolerância é o elemento fundamental da cultura jurídica e política do Ocidente, porque ela já vem desde o tempo dos gregos. Quem conhece bem Aristóteles sabe que ele dedicou uma parte da sua filosofia política à questão da amizade. E aqui entra aquilo que hoje nós chamamos de tolerância. E também a filosofia política contemporânea trata a tolerância associada à questão que se tornou a questão central da reflexão política contemporânea, que é o problema do reconhecimento. Como diz fortemente Axel Honneth, e ele diz que isso não é uma novidade propriamente na história do pensamento ocidental,
porque no centro do ideal comunitário da vida, como os gregos a pensaram, está o problema do reconhecimento de todos os seres humanos como livres e iguais, aqueles pelo menos que participaram da esfera política, porque, como vocês sabem, a democracia grega tinha limites e restrições fundamentais, porque ela não atingia a todo e qualquer ser humano. No entanto, o problema da tolerância se tornou um problema central na modernidade. E essa palavra adquiriu, exatamente nos tempos modernos, um significado ético e político específico, a partir do estilo de civilização que foi criada na modernidade e os desafios que emergiram a partir dessa nova forma de configurar a vida humana. Um pensador canadense, Charles Taylor, gosta de dizer que, ou levanta a pergunta, por que somente na modernidade a tolerância se constituiu como um problema fundamental da vida política? E ele acha que duas questões fundamentais produziram essa situação na modernidade. Primeiro, o colapso das hierarquias sociais, baseadas na ideia de honra, que criaram nas sociedades do antigo regime, para falar a linguagem da Revolução Francesa, uma sociedade de privilégios, que criava uma configuração social profundamente desigual e uma concepção de vida que achava muito normal que as coisas fossem assim. Todo real tem uma hierarquia e entre os seres humanos tem também hierarquia. Portanto, os privilégios se justificam. A modernidade vai contrapor a isso a ideia de dignidade, e que dizia respeito ao ser humano enquanto tal, e que vai fundamentar o igualitarismo, que é o fundamento das sociedades democráticas até hoje. A sociedade democrática não pode ter hierarquia de dignidade. Todos os seres humanos são considerados seres de igual dignidade. Esse é um dos pressupostos da democracia contemporânea. Segundo, houve uma mudança fundamental na compreensão da identidade do ser humano. Porque nas sociedades tradicionais, a identidade do indivíduo era dada pelo lugar que ele ocupava na sociedade. Vocês sabem que nós temos uma expressão que é muito forte no Brasil e que indica exatamente essa concepção pré-moderna de identidade. Você sabe com quem você está falando? Por quê? Porque a sociedade tem um lugar para determinadas pessoas, e certas pessoas, ainda hoje, nós experimentamos recentemente, quando determinados tipos de pessoas no Brasil começaram a andar de avião, você não pode imaginar a reação de uma certa parte da sociedade brasileira. Isso é um absurdo. Essas pessoas estão tomando o nosso lugar. Era assim que se entendia a sociedade tradicional. E como nós somos uma sociedade ao mesmo tempo pré-moderna, moderna e pós-moderna, nós vivemos em coisas que ainda são fortemente coisas que antecederam a sociedade moderna. Bem, então, portanto, era um estamento social em que uma pessoa nascia, que a situava dentro de uma determinada categoria da sociedade. Ora, na modernidade, vai dizer Charles Taylor, há um deslocamento fundamental nessa questão da identidade. Ao invés de uma identidade socialmente determinada, estabelecida e garantida pela estrutura social, nós passamos agora para uma identidade individualizada. Quer dizer, é o indivíduo mesmo que deve conquistar a si mesmo e o seu lugar na sociedade. Quer dizer, a identidade é para ser assumida pela pessoa, e por isso as pessoas lutam para serem consideradas como tais. Para Taylor, essa nova noção de identidade, surgida no século XVIII,
vincula o ideal de autenticidade, no sentido de dizer que o modo de ser de cada indivíduo não pode ser determinado pura e simplesmente pela sociedade. Ele é que se deve conquistar como tal, como indivíduo. Isso quer dizer autenticidade. Quer dizer, escolher uma meta de vida e procurar ser coerente com ela. Portanto, dizer a quais pertenças ele considera indicadoras de si mesmo. Desta forma, as condições de reconhecimento não estão mais garantidas pelo contexto social. Isso faz uma mudança enorme na sociedade. Nós vivemos hoje, e isso é o específico das sociedades contemporâneas, em sociedades pluralistas e complexas. E é isso que vai levantar um problema enorme em relação à questão da tolerância. Ou seja, uma sociedade que vai exigir o reconhecimento de particularidades. Eu vou explicar tudo isso depois, o que significa. Sociedades hoje ditas multiculturais. No passado, a Europa sabia que existia uma Índia ou uma China completamente diferente dela, mas estava lá, a milhares de quilômetros de distância. Hoje, dentro de uma mesma sociedade, você tem sociedades multiculturalmente diferentes. Então é isso que vai levantar a grande questão da filosofia política contemporânea. Então, como entender hoje, nos dias em que nós vivemos, essa questão do pluralismo? Porque esse é o ponto de partida para a questão da tolerância nos dias de hoje. Com as palavras pluralismo e complexidade, os cientistas sociais querem estabelecer as diferenças fundamentais que, desde o pensamento sociológico de Max Weber, marcam as sociedades modernas. Porque, diz Max Weber, as sociedades tradicionais tinham como característica fundamental uma unidade básica, que era orgânica. Todos tinham a mesma visão do mundo, todos tinham as mesmas coisas consideradas virtudes, as coisas que eram boas. Ou seja, a modernidade provocou uma desintegração dessas visões do mundo. Nesta sociedade moderna, desapareceu a unidade de sentido da vida humana. Veja, Max Weber nos diz que nas sociedades tradicionais, normalmente eram as religiões que davam a concepção fundamental da vida. E isso era englobante, ela dizia respeito a todas as esferas da vida. Nada estava fora de ser situada dentro de uma visão do mundo. Nós, ao contrário, hoje, desde a modernidade, nos caracterizamos por sermos sociedades onde há uma concorrência ilimitada de sentidos, de concepções de vida, de maneira de entender a vida humana, de maneira de entender os valores. Ou seja, há entre nós diferentes universos simbólicos, ou interpretações globais da realidade que são diferentes. Não há mais uma hegemonia de uma única interpretação global que estruture toda a vida social. Agora, os que discordam fazem parte da mesma sociedade. E isso é que constitui o problema específico do nosso tempo. Portanto, nós temos não só diferenças, mas oposições entre múltiplos códigos culturais. Nós vivemos em mundos diferentes, às vezes até dentro de casa, mundos diferentes que se contrapõem. E isso provoca o quê? Conflitos, provoca tensões, provoca até guerras e violência. Qual é o risco fundamental de uma sociedade moderna? Esse que nós estamos vivendo com muita força agora no Brasil: a intolerância.